Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a forma como você pensa começa a sabotar a forma como você vive. E a pergunta que poucos têm coragem de fazer é: será que quanto mais consciente você se torna, mais difícil fica simplesmente viver em paz? Muitas pessoas consideradas inteligentes carregam um padrão invisível, analisam demais, sentem demais, preveem demais e, sem perceber, acabam se afastando de relações, oportunidades e até de si mesmas. É como se a própria mente, que deveria ser uma aliada, se transformasse em um labirinto sem saída. Se você já se sentiu assim, preso em pensamentos, cansado de padrões que se repetem, desconectado mesmo quando tudo parece certo, então este conteúdo é diretamente para você. Ao longo deste vídeo, você vai entender quais são os comportamentos silenciosos que pessoas inteligentes começam a abandonar, não por fraqueza, mas por clareza, e como essa decisão altera completamente a forma como elas se relacionam, produzem e vivem. Não se trata de mudar quem você é, mas de eliminar aquilo que está bloqueando seu próprio potencial. Existe uma diferença profunda entre pensar bem e viver bem, e hoje você vai perceber exatamente onde essa linha começa a se distorcer e como corrigi-la. Antes de continuar, faça algo rápido. Comente uma única palavra que descreva como você está agora, sem pensar demais, apenas o que vier primeiro. Enquanto o vídeo segue, esse gesto já muda a forma como você absorve tudo daqui em diante. E se em algum momento algo fizer sentido para você, deixe o like e se inscreva para continuar essa conversa até o final. Tem um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da mente. E quase ninguém percebe quando isso começa. É aquele momento em que você senta para resolver algo simples, responder uma mensagem, tomar uma decisão pequena, escolher um caminho e, de repente, sua cabeça começa a rodar sem parar. Você pensa no que pode dar certo, no que pode dar errado, no que a outra pessoa pode interpretar, no que isso pode gerar lá na frente, quando vê, minutos viraram horas. E o pior, nada foi feito. Só ficou mais pesado. Parece produtividade, parece cuidado, parece até maturidade, mas, na prática, é um tipo de prisão silenciosa. E o mais curioso é que quanto mais você tenta pensar melhor, mais preso você fica nesse ciclo. E isso aparece nas coisas mais comuns do dia a dia. Você revisa uma mensagem 3, 4 vezes antes de enviar, e mesmo assim apaga tudo e deixa para depois. Você pensa em começar algo novo, mas começa a imaginar todos os cenários possíveis, e nenhum deles parece bom o suficiente. Você cria versões na sua cabeça, ensaia conversas que nunca acontecem, resolve problemas que ainda nem existem. E no meio disso tudo, a vida real vai ficando em segundo plano. Não porque você não quer viver, mas porque sua mente está sempre tentando te proteger de algo. Só que essa proteção vem com custo. Você começa a trocar ação por análise, experiência por previsão, movimento por controle. Existe uma ideia muito forte por trás disso tudo. A de que, se você pensar o suficiente, vai evitar erros, vai evitar dor, vai evitar arrependimento. Só que a realidade não funciona assim. O que acontece, na maioria das vezes, é o contrário. Você não evita dor, você só adia a vida. Porque enquanto você está tentando prever tudo, você deixa de viver o que está acontecendo agora. E isso cria um efeito silencioso. Quanto mais você pensa, menos você confia em agir. E quanto menos você age, mais você sente que precisa pensar antes de fazer qualquer coisa. É um ciclo que se alimenta sozinho. E talvez o ponto mais difícil de perceber seja esse. Não é a sua inteligência que está te travando, é a forma como você está usando ela. Pensar bem não deveria ser um bloqueio. Mas quando o pensamento vira excesso, ele deixa de ser ferramenta e vira barreira. E é aqui que muita gente começa a sentir uma desconexão estranha, como se estivesse sempre dentro da própria cabeça, mas nunca realmente presente na própria vida. E quando isso se repete por tempo suficiente, surge uma sensação difícil de explicar, como se você estivesse sempre preparado, mas nunca pronto de verdade. Tem gente que não percebe, mas vive como se estivesse sempre esperando o momento certo para começar a viver de verdade. Tipo assim, quando eu entender melhor isso, eu faço. Quando eu tiver mais certeza, eu me envolvo. Quando tudo fizer sentido, eu avanço. Só que esse momento quase nunca chega. E não é falta de oportunidade, é excesso de necessidade de controle. Parece responsabilidade, parece maturidade emocional, mas no fundo é um jeito sofisticado de evitar o risco de se frustrar. Porque, vamos ser sinceros, entender tudo antes de viver dá uma sensação de segurança. Só que essa segurança cobra um preço alto. Você começa a assistir à própria vida ao invés de participar dela. E isso aparece em situações bem reais.
Você conhece alguém interessante, a conversa flui, existe conexão, mas aí sua cabeça entra em ação. Será que isso vai dar certo? Será que a pessoa é confiável? E se eu me envolver e me machucar? E pronto. O que era leve vira análise. O que era espontâneo vira cálculo. E, sem perceber, você dá um passo para trás. Não porque não quer, mas porque quer ter certeza demais. O mesmo acontece com oportunidades. Às vezes surge algo novo, um projeto, uma ideia, uma mudança, e ao invés de testar, você tenta entender tudo primeiro. Só que a vida não entrega clareza antes da experiência. Ela entrega clareza depois que você se move. E aqui entra um ponto importante. Esse padrão não nasce do nada. Muitas vezes, ele vem de experiências passadas onde agir sem pensar trouxe dor. Então, naturalmente, sua mente cria um sistema de defesa. Da próxima vez, eu vou entender tudo antes. O problema é que esse sistema não sabe diferenciar perigo real de possibilidade emocional. Ele trata qualquer incerteza como ameaça. E aí você começa a evitar não só o que pode dar errado, mas também o que pode dar muito certo. E isso vai reduzindo sua vida sem você perceber. Tem até estudos na psicologia comportamental que mostram que pessoas que buscam certeza absoluta antes de agir tendem a experimentar mais arrependimento ao longo do tempo, não pelo que fizeram, mas pelo que deixaram de fazer. Porque, no fundo, o erro ensina rápido, mas a dúvida prolongada desgasta devagar. E talvez essa seja a parte mais desconfortável de admitir. Você não está travado porque não sabe o que fazer. Você está travado porque quer garantir que não vai doer. Só que viver sem dor também significa viver sem profundidade. E quando você começa a perceber isso com mais clareza, surge uma virada silenciosa. Você entende que não dá para negociar com a vida pedindo garantias antes de se mover. Algumas coisas só fazem sentido depois que você entra nelas. Algumas respostas só aparecem no meio do caminho. E, aos poucos, você começa a trocar a necessidade de entender tudo pela coragem de experimentar mesmo sem ter todas as respostas. Não é sobre agir no impulso, é sobre parar de usar a lógica como escudo o tempo inteiro. Porque, no final, não é a falta de entendimento que mais limita, é o medo disfarçado de razão. Tem um momento estranho que quase ninguém admite quando algo começa a dar certo, de verdade. E, ao invés de se aproximar mais, você recua. Não faz sentido na lógica, mas acontece. A conversa estava fluindo, a conexão parecia leve, o interesse era real e, do nada, você muda. Responde menos, se afasta, fica mais frio. Por fora, pode até parecer desinteresse, mas por dentro é outra coisa. É como se alguma parte sua apertasse um botão invisível de cuidado e se está ficando sério demais. E antes mesmo de entender o que está sentindo, você já deu alguns passos para trás. E isso não aparece só em relacionamento. Às vezes surge uma oportunidade, algo que você queria há tempo, e, quando ela finalmente chega, você trava. Começa a questionar demais, encontra defeitos, cria dúvidas que antes nem existiam. É como se, no momento em que aquilo se torna real, sua mente tentasse te proteger. Mas de que exatamente? De perder? De não dar conta? Ou de descobrir que você poderia ter mais do que está acostumado? Porque, para muita gente, o problema não é lidar com o fracasso, é lidar com a possibilidade de algo dar certo e mudar tudo. Existe um padrão por trás disso: antecipação. Você não vive só o que está acontecendo, você vive o que pode acontecer. Então, antes mesmo de algo crescer, você já imagina o fim. Imagina a frustração, o afastamento, a decepção. E tentando evitar sentir isso lá na frente, você corta o processo no meio. Parece controle emocional, mas, na prática, é uma fuga bem organizada. E o mais pesado é que isso não vem acompanhado de alívio. Vem aquela sensação estranha de quase. Quase deu certo. Quase foi. Quase aconteceu. E essa repetição começa a cansar de um jeito difícil de explicar. Com o tempo, isso vira padrão. Você se acostuma a sair antes de se envolver demais, a reduzir intensidade, a manter tudo num nível seguro. Só que segurança demais também isola. E aí surge um conflito silencioso. Você quer conexão, mas evita profundidade. Quer algo real, mas recua quando começa a ficar real. E isso não é falta de interesse, nem falta de capacidade. É um mecanismo interno que aprendeu, em algum momento, que se envolver demais pode custar caro. Então ele tenta te proteger, mesmo que isso te limite. Mas tem um ponto que muda tudo quando você começa a enxergar. Nem todo afastamento é escolha consciente. Às vezes, é um reflexo automático.
E quando você identifica esse padrão acontecendo, no momento exato em que dá vontade de recuar, você ganha algo raro, a chance de não repetir o mesmo final. Não é sobre se forçar a ficar em qualquer situação, é sobre perceber quando você está indo embora não porque quer, mas porque algo dentro de você não sabe lidar com o que está começando a crescer. E é nesse tipo de momento que muita gente inteligente começa a fazer diferente, não porque perdeu o medo, mas porque cansou de viver só pela metade. No fim, tudo se conecta de um jeito que talvez você não tenha percebido no começo. Não é só sobre pensar demais, não é só sobre precisar entender tudo, e também não é só sobre se afastar quando algo começa a ficar real. É o mesmo padrão se repetindo em formas diferentes, a tentativa constante de evitar erro, dor, frustração e, sem perceber, acabar evitando a própria vida. Você analisa até travar, tenta entender antes de agir e recua antes de sentir. Parece proteção, mas no fundo é limitação. E o mais inquietante é que isso não acontece por falta de capacidade. Acontece justamente porque você vê demais, pensa demais, prevê demais. Só que viver não responde a previsões, responde a presença. E talvez a virada que muda tudo seja mais simples e mais difícil do que parece. Parar de usar a mente como escudo o tempo todo. Pessoas inteligentes que transformam a própria vida não são as que pensam mais, são as que aprenderam quando parar de pensar e começar a viver. Elas continuam analisando, continuam percebendo, continuam entendendo, mas não deixam isso impedir o movimento. Elas aceitam que nem tudo vai fazer sentido antes, que nem toda escolha vem com garantia, que nem toda conexão vem sem risco. E mesmo assim, avançam. Porque, no final, a pergunta que fica não é e se der errado. É outra bem mais desconfortável. Quantas partes da sua vida você deixou de viver tentando não se machucar? E se continuar assim, qual versão de você vai existir daqui a alguns anos? Aquela que tentou controlar tudo ou aquela que decidiu, mesmo com medo, finalmente participar da própria história? Se esse vídeo fez sentido para você em algum nível, já deixa o like. É isso que mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar chegando em mais pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal, porque toda semana tem vídeos nesse nível, direto ao ponto, sem enrolação, mas que fazem você pensar de verdade. E me conta aqui nos comentários, qual desses pontos mais bateu com você hoje? Ou melhor, qual tema você quer que eu aprofunde no próximo vídeo? Eu leio tudo, e muitos dos próximos conteúdos saem exatamente daqui. E se você quiser continuar nessa linha, aproveita agora. Clica no vídeo que está aparecendo no card ou entra na playlist completa do canal. Porque, sinceramente, entender isso foi só o começo.